Bom dia a todas e a todos. Sejam bem-vindos e bem-vindas a este painel que integra o simpósio Humanismo em Tempos Sombrios da Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia. Esse painel tem como tema Humanismo e Direitos Humanos. Para nos orientar, nos ajudar nessa reflexão tão atual e tão urgente nos dias de hoje, nós temos dois painelistas que estarão presentes para partilhar conosco esse assunto. Gostaria de chamar, então, o primeiro painelista, que é o Dr. João Batista Moreira Pinto. O Dr. João Batista Moreira Pinto, ele tem graduação em Direito pela Federal de Minas Gerais, mestrado em Filosofia e doutorado em Direito pela Universidade de Paris, e pós-doutorado também em Direito lá na Universidade de Paris-Nice. Ele é professor de Direito já desde 1991. Desde o final de 2018, é professor do Programa de Pós-Graduação em Direito Humanos e Cidadania e Políticas Públicas pela Federal da Paraíba. É professor licenciado também aqui da Escola Superior Dom Helder Câmara, onde coordena grupos de pesquisa dos direitos humanos, meio ambiente, epistemologia ambiental e dos direitos humanos. Tem experiência muito grande na área de direito, com ênfase justamente nesse assunto, ênfase em direitos humanos. Atua também como consultor de movimentos sociais na elaboração de projetos e acompanhamento de pesquisa. Bem-vindo, Dr. João Batista. Nosso segundo painelista convidado é o Dr. José Luiz Quadros Magalhães. Dr. José Luiz Quadros, graduado em Direito pela Federal de Minas Gerais e também doutor em Direito pela Federal de Minas Gerais. Atualmente ele é professor titular da PUC Minas, na área. É professor associado também da Federal de Minas Gerais. Foi presidente nacional da Rede para o Constitucionalismo Democrático Latino-Americano. Foi professor também visitante no mestrado em Filosofia pela Universidade Livre de Bogotá, na Colômbia, e do doutorado na Faculdade de Direito da Universidade Federal de Buenos Aires. Um dado interessante, foi procurador-geral da Universidade Federal de Minas Gerais, foi diretor também da Escola Superior Dom Helder Câmara, Faculdade Dom Helder, e da Faculdade Metodista, a Isabela Henriques. Tem muitos artigos, livros publicados neste assunto, uma experiência na área de Direito. Bom dia a todas, todos. Satisfação estar aqui com vocês, para discutir direitos humanos e humanismo, nesse momento tão radical da história da humanidade. Começar falando um pouquinho a respeito do contexto no qual se dá essa discussão. Eu estou estudando recentemente algumas questões que envolvem inteligência artificial. Tem um livro muito interessante do Bostrom, que é um sueco, que fala da superinteligência. Nesse livro ele traz alguns gráficos interessantes. Eu ia projetar, mas não precisa não, porque o gráfico é tão simples que é até mais fácil a gente descrever. Ele traz um gráfico de 10 mil anos para cá, do que seria o crescimento do PIB nesses últimos 10 mil anos. E é muito interessante, o gráfico é muito simples. Ele vem numa linha contínua, uma levíssima ascensão, pequenininha, até a metade do século XIX. Em 1850, a Revolução Industrial, o auge da Revolução Industrial. Essa linha começa a subir e no século XX ela se radicaliza e faz uma subida rápida. E acompanhando isso tudo, acompanhando o crescimento do PIB, ele faz uma menção no livro dele de que o que há 8 mil anos demorava 200 anos para mudar o PIB, hoje muda a cada 90 minutos.
Ou seja, que há 8.000 anos, né, o crescimento do PIB demorava 200 anos, hoje a cada 90 minutos a gente tem um crescimento equivalente que seria na época da agricultura. Bom, acompanhando essa linha, a gente tem outras linhas tão radicais quanto essa. A questão da população. O aumento populacional também é surpreendente. Vem numa linha quase beirando ali, é muito pequena, com uma leve ascensão, chega no século XIX, começa a aumentar, no século XX radicaliza e sobe. E pesquisas, né, sofisticadas e recentes a respeito do aquecimento global mostram também a mesma coisa. Né? Só que aí a linha é diferente, né, e já são pesquisas que já mostram o comportamento do clima na Terra há cerca de 8 milhões de anos. E aí, então, veio como se fosse, imagina um ecocardiograma, né? Tem aquele ecocardiograma, aí você tem momentos de aquecimento, resfriamento, aquecimento, resfriamento. Dentro desses grandes movimentos de aquecimento e resfriamento desses últimos 8 milhões de anos, há um movimento que é anual de aquecimento e resfriamento das estações do ano. Então você tem um movimento micro, né, e um movimento macro, onde há períodos de aquecimento, períodos de resfriamento, períodos de aquecimento, períodos de resfriamento, até que chega também no século XIX, essa linha que estava aumentando, ela continua aumentando e não para de aumentar. Quer dizer, o aquecimento global hoje é cientificamente demonstrado e a gravidade é muito maior, né, do que se podia imaginar e mesmo que normalmente é dito para a opinião pública. No meio disso, a gente vive um momento dentro desse momento de radicalidade, né, que nós vivemos na história da humanidade, né, e um momento perigoso, né, para a continuidade da vida do ser humano, né, nesse planeta. A gente tem outros fatores que vêm acontecendo nesse momento atual. Um desses fatores é o que a gente está vivendo hoje, talvez a gente possa chamar de uma espécie de uma terceira guerra mundial. Mas essa guerra não é mais uma guerra como foi a Primeira Guerra Mundial, uma guerra de trincheiras, não chegou a destruir as cidades, uma guerra no campo, uma guerra de movimento no campo. A Segunda Guerra Mundial, uma guerra que destruiu várias cidades, destruiu a indústria, né, e morreram mais de 50 milhões de pessoas na Segunda Guerra Mundial. Mas agora é uma guerra que é uma guerra dentro dos nossos corpos, né? É uma guerra dentro da nossa, é uma guerra que envolve o nosso estômago, o nosso coração, os nossos nervos, né? O nosso cérebro. É uma guerra que ocorre dentro de nós. A Terceira Guerra Mundial é uma guerra dentro dos nossos corpos. E se nós acompanharmos os movimentos recentes dessa guerra, uma guerra ideológica, uma guerra, é chamada de guerra híbrida, né? Uma guerra ideológica, uma guerra psicológica, uma guerra de informação, das fake news, utilizando a inteligência artificial, os algoritmos, para criar um mundo de fantasia, né? E nesse momento que a gente vive, o real parece perder importância, né? Outro dia, em sala de aula, com um aluno na aula de Direitos Humanos, à tarde, na PUC, começou uma discussão na sala, e um aluno falou que a opinião dele era que a Terra era plana. Eu falei para ele, meu amigo, a Terra ser plana, isso não é uma questão de opinião. A Terra é redonda e isso é um fato. Né? A gente pode ter opiniões, interpretações, deve ter, é rico que a gente pense e interprete os fatos de forma diferente. Agora, a gente não pode escolher ao nosso bel prazer qual é o fato que a gente quer. Se a gente perde a base de fatos, né, o comum, o pano de fundo comum, sobre o qual a gente vai discutir, interpretar, pensar, filosofar, etc., né, acabou tudo. Acabou a sociedade, acabou qualquer possibilidade de democracia. E isso a gente vive hoje intensamente. É um momento muito grave, né, porque começam afirmações como a Terra é plana, a vacina faz mal, nazismo de esquerda, né, e outras coisas mais, que faz parte do processo de desmoralização, desmoralização do saber, né, desmoralização das universidades, do conhecimento, desmoralização da ciência, da filosofia. Um momento grave esse que a gente vive, que envolve esses mecanismos aí de guerra aí. Bom, nesse momento que a gente vive também, o mundo
né, e as relações internacionais mudam radicalmente. E a China vem como um tsunami, varrendo o planeta na construção de uma relação comercial global impressionante. A chamada Rota da Seda, como a imprensa aqui do Brasil tem chamado, inicialmente começa num acordo comercial da China com 70 países. Hoje já são mais de 120 países, levando em consideração que integram as Nações Unidas 193 países, 193 Estados nacionais integram as Nações Unidas. Desses 193 Estados nacionais, mais de 120 já integram a Rota da Seda, um investimento chinês que já ultrapassa $1 trilhão. Mais ou menos um plano Marshall, ou seja, o plano de reconstrução da Europa Ocidental, feito pelos Estados Unidos no pós-Segunda Guerra Mundial, mas agora numa escala muito maior, numa proporção econômica, uma proporção de investimento, uma proporção territorial muito maior do que foi o plano Marshall. E dentro disso tudo começa os grandes avanços no campo da inteligência artificial. Eu começo essa minha fala justamente fazendo essa pequena provocação para depois a gente discutir a ideia do humano na modernidade e terminar falando de uma outra concepção da vida a partir da ideia do direito da natureza e uma outra percepção da vida a partir nós chamamos de novo funcionalismo democrático na América Latina, especialmente as constituições da Bolívia e do Equador. Bom, a inteligência artificial, o que eles chamam de superinteligência, já existe essa superinteligência, ela já existe, e ela é capaz de, em algumas atividades pontuais, isoladamente, superar a inteligência humana. E a novidade da inteligência artificial, e daí que eu quero chamar de inteligência artificial, é que ela pode criar. Ou seja, ela vai além do seu programador. A inteligência artificial não fica limitada à sua programação, mas ela cria inclusive linguagem. E recentemente teve um episódio interessante onde a inteligência artificial criou uma linguagem para se comunicar na rede e que os seus programadores não entendiam. E aí então eles desligaram a inteligência artificial. E tem algumas especulações, e muitas especulações filosóficas a partir da inteligência artificial. Outro dia eu li uma historinha que eu achei muito interessante. Se imaginar a possibilidade, eles preveem isso aí para 2050, mas os especialistas da área dizem que a gente está sentindo uma virada de chave para pensarmos, ou seja, para a gente ter uma inteligência artificial completa, que supere o ser humano. Isso dentro da visão dos caras que estão trabalhando isso aí e pensando a respeito da inteligência artificial. E a inteligência artificial, então, para 2050, a previsão de que essa inteligência artificial se equipararia e superaria a inteligência do ser humano. Ou seja, embora você tenha superinteligências para determinadas atividades pontuais, essa inteligência completa, ela seria em torno de 2050, mas, ao mesmo tempo, os especialistas dizem que, de repente, pode alguém virar essa chave e esse negócio acontecer de repente de uma hora para outra também como um tsunami. E daí vem um monte de desafios com relação ao emprego, etc., que já é a realidade atual. Por exemplo, na minha área, que é a área do direito, eu tenho hoje já os grandes escritórios de advocacia de Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, e pelo mundo afora, já trabalham com inteligência artificial. Que é um programa que faz uma petição, pesquisa, um recurso, algo que um advogado experiente poderia demorar um dia inteiro, 2 dias, estudando. Um advogado recém-formado poderia demorar uns 15 dias para fazer. A inteligência artificial faz em 2 segundos, 3 segundos. Com pesquisa jurisprudencial, etc. Então a gente tem que lidar com isso. Mas eu li uma coisa que eu achei muito interessante. Numa perspectiva de que, vamos supor, a criação de uma inteligência artificial, que é movida pela busca permanente do conhecimento. Ou seja, qual é o mote que movimenta essa inteligência artificial? A busca permanente pelo conhecimento. Ela fará, então, tudo que for possível para continuar aprendendo e afastará as barreiras para o seu constante aprendizado. E aí um escritor começa a viajar desses filmes de ficção são muito interessantes, né? Eu gosto muito deles. Mas olha, imagina então, essa inteligência artificial ela já é capaz de reproduzir comportamentos decorrentes de sentimentos. Ela é capaz de sentir ainda, embora começam algumas pesquisas
com o DNA humano, né, aplicado à inteligência artificial. Ela não é capaz de sentir ainda, mas ela é capaz de reproduzir determinados sentimentos, determinadas condutas decorrentes de sentimentos. E começa a observar que existem determinadas condutas decorrentes de sentimentos humanos que impedem o aprendizado. A gente está vivendo isso muito no Brasil hoje em dia, né? O ódio, a raiva, né, o preconceito, são barreiras para o conhecimento humano. E aí a tendência, essa inteligência, como ela ultrapassa muito a sua programação, e ela começa a eliminar esse tipo de comportamento, que ela pode reproduzir, que ela pode ser programada para reproduzir, mas são comportamentos que impedem, né, o aprendizado. E, do outro lado, ela é capaz de manter, né, e incentivar e fazer crescer determinados comportamentos, que são comportamentos que permitem o aprendizado. Entre eles, a tolerância, né, a compaixão, não que vai sentir, né, entenda bem, ainda não, né, mas que é capaz de reproduzir determinados comportamentos decorrentes de sentimentos, né, que permitem o aprendizado. Ora, aí esse sujeito, né, esse escritor, então começa a fazer um elogio à inteligência artificial, fala, olha, ela vai ser bem melhor do que a gente, né, porque ela vai ser capaz de ter comportamentos que peçam o aprendizado, o ódio, o preconceito, a raiva, etc., e desenvolver comportamentos que permitem o aprendizado, o conhecimento do outro, o conhecimento diferente, né, como a tolerância. Agora, a questão-chave, coloque aí, para ele encerra essa discussão com uma chave de ouro. Uma coisa que a inteligência artificial talvez nunca consiga fazer, embora já há alguns livros de ficção que começam a pensar a respeito disso, é amar. E esse, então, seria o diferencial do humano. A inteligência artificial, né, não é capaz de amar, né, talvez pergunte a ele, qual seria a lógica do amor? Né? Qual tipo de comportamento nos leva, né, o amor? Se ele enquadra dentro de alguma racionalidade, né, ou de alguma lógica de programação, né, de uma inteligência artificial. E a partir daí, então, eu quero fazer um recorte na ideia, né, do humano e do humanismo, trazendo para a era que a gente está vivendo e que está chegando ao final agora, que é a era moderna. Concordo com vários autores, né, diante de todo esse quadro que resumidamente eu coloquei aqui, né, de mudanças globais, do aquecimento global, como sendo um limite à lógica econômica da modernidade. É insustentável, é absolutamente insustentável a manutenção de um sistema de crescimento econômico, de exploração de recursos naturais, é insustentável a continuidade do capitalismo, é insustentável a continuidade desse sistema muito moderno. Então, e a questão que se coloca é, acaba de um jeito ou de outro. Né? Ou a gente é capaz de botar o pé no freio, né, e junto com muitas pessoas que vêm discutindo o decrescimento, discutindo outras maneiras, abandonar essa ideia maluca, né, da modernidade de crescimento contínuo, né, de desenvolvimento como sendo a reprodução quantitativamente maior no futuro do que existe no presente, o que é absolutamente insustentável, e a gente tem coragem de criar algo completamente novo. É nesse momento que a gente está vivendo, né, e esse é o contexto que a gente vive. É necessário desapegarmos a conceitos modernos, a conceitos ultrapassados, né, a conceitos como conceito de desenvolvimento, de crescimento econômico, né, sociedade de ultraconsumo, e começar a pensar outra coisa, né, começar a construir outra coisa completamente diferente. Mas isso não é para daqui a alguns anos, né? Isso já passou a hora. Então isso é imediato. Ou a gente faz, ou acaba de outro jeito. Né? As perspectivas também, né, dos estudiosos, né, do campo do direito ambiental, do direito à natureza, né, do meio ambiente, é de que essas catástrofes que já existem, que matam milhares de pessoas todos os anos, desde o início do século, né, elas vão aumentar exponencialmente, radicalmente, né, e podem encontrar aí talvez um auge no 2030, ou seja, daqui a 11 anos. Então, não temos mais tempo. E não dá, e algo que eu falo sempre para os meus alunos. Gente, sacode essa cabeça empoeirada aí com conceitos econômicos modernos, né, com ideia de crescimento econômico, e vão pensar um outro mundo radicalmente diferente. E aí, então, a gente chega nesse sistema mundo moderno, nesse sistema mundo que está acabando, ou talvez já tenha acabado. Há uma referência que a gente utiliza, e eu dialogo aqui com alguns filósofos,
principalmente no campo das teorias decoloniais, entre ele e Henrique Dussel. Tem um livro interessantíssimo, a gente encontra todos os livros do Henrique Dussel na internet, gratuitamente, tem um site dele com todos os livros, e tem um livro especialmente que eu tenho trabalhado muito com meus alunos na graduação, que são 9 conferências do curso, que chama 1492, o encobrimento do outro. E o Henrique Dussel trabalha como uma referência para a construção desse sistema mundo moderno, que agora termina, um ano simbólico, uma data simbólica. É óbvio que o sistema mundo moderno não tem dia, mês e ano no seu início. O processo de transformação que o senhor coloca ali como uma data referencial simbólica, 1492. E por que 1492? Ali começa a ser construído o primeiro sistema mundo moderno. O que a gente teve antes da chamada modernidade foram sistemas regionais, impérios regionais, Império Romano, Império Mongol, Império Chinês, impérios que eram impérios regionais. E a partir de 1492, então, tomando como uma referência simbólica o início da invasão da América, começa a construção do primeiro sistema mundo. O sistema mundo hoje, que funciona como uma máquina, cada um tem o seu papel dentro dessa máquina, tem a sua função dentro dessa máquina, mas essa máquina parece emperrar radicalmente na contemporaneidade. Então, 1492 coloca uma referência à formação desse sistema mundo moderno. E ali você tem 3 eventos importantes que ajudam a gente a entender essa modernidade. O primeiro evento é justamente o início da invasão da América. Não se trata das bobagens que a gente estudava, não sei se os livros de história ainda hoje, de ensino fundamental e médio, para fazer referência a descobrimentos, será que faz? Não fazer não. Descobrimento da América, achamento da América, conquista da América. Olha, foi uma invasão. Aqui existiam muito mais, mas ainda existem milhares de povos, civilizações, povos com formas de organização social, política, econômica distinta, com valores distintos, espiritualidades distintas, e esses povos ocupavam esses espaços aqui, inclusive na nossa Amazônia. Eu ouvi uma palestra belíssima do Frei Leonardo Boff, na Faculdade de Direito do Chile, falando de que terra Amazônia vive coisa nenhuma, tinha já civilizações que viviam com a Amazônia e que especulam-se na historiografia contemporânea que na invasão portuguesa aqui da América foram cerca de 8 milhões de indígenas assassinados. Só no século XVI, na América Hispânica, 20 milhões de habitantes originários assassinados. E se tomarmos século XVI, século XVII, 70 milhões de pessoas assassinadas pelos invasores europeus. E aí, então, essa violência é tão grande que hoje, por exemplo, no estudo na geologia, alguns já começam a discutir uma nova era, de mudança climática, que é chamado de antropoceno, que é justamente essa violência tão grande, de tantas mortes, tanta destruição da floresta, destruição de mortes de pessoas, destruição de civilizações, destruição de culturas que foram ocultadas, destruídas, destruição de gramáticas, percepção do mundo, essa destruição é tão violenta que gera uma alteração climática, e é isso que alguns geólogos vêm ultimamente, contemporaneamente, trabalhando, que eles vão chamar de antropoceno. Seria uma nova era climática, onde o ser humano determina essas mudanças climáticas, hipótese que se confirma principalmente a partir do século XIX, mas pensando que esse sistema mundo que se desenvolve, ele começa a ser construído justamente a partir de 1492. E a partir de 1492, a gente começa a enfrentar questões que estão com a gente, ou seja, até hoje. A modernidade, 1492 em diante, esse sistema mundo moderno, esqueci de desligar o negócio. Esse sistema mundo moderno, ele se estrutura sobre uma racionalidade específica. Uma racionalidade em meio a milhares de outras racionalidades. Ou seja, há uma estrutura psíquica desse ser humano moderno. Nós, modernos, nós estamos aqui nesse auditório, nós todos somos seres modernos, nós passamos por uma escola moderna que uniformizou o nosso comportamento, nossos valores, e que nos ensinou a pensar o mundo, pensar a vida, e pensar as relações a partir de uma determinada estrutura de pensamento. Essa estrutura de pensar moderno
marca, ela começa a ser construída, então, simbolicamente, a partir desse ano, de 1492, que além disso, 1492 tem a queda de Granada, Andaluzia, o último reino muçulmano na Península Ibérica. Em 1492 é a primeira gramática normativa do castelhano, onde então o Estado e o poder tomam para si a linguagem, tomam para si a gramática e começa a dizer como que a gente vai pensar. Isso é muito importante para a gente pensar a contemporaneidade, o que a gente está vivendo hoje e o grau de sofisticação da manipulação da nossa forma de pensar e da nossa forma de sentir. Mas isso começa lá em 1492 com a gramática oficial do castelhano. Você imagina só, agora o Estado é que vai dizer qual é o significado das palavras. Você retira isso das pessoas, da sociedade, das relações sociais, e agora o Estado vai dizer qual é o significado das palavras. Um exemplo interessante quando a gente pensa a respeito disso é quando eu nasci, meu pai tinha um amigo francês, ele me deu um dicionário francês. Eu nasci em 1962, o dicionário foi editado em 1956. E recentemente eu folheando, esse dicionário está lá guardadinho, e eu comecei a olhar justamente algumas palavras, qual o significado de algumas palavras. Como o Estado francês dizia o significado de algumas palavras, são palavras-chave experimentadas diariamente. Por exemplo, especialmente na década de 1950, a palavra colonizador. Quem é o colonizador? Interessantíssimo. Estava escrito lá no dicionário, estava escrito lá, olha, povo civilizado, que leva o seu direito, sua cultura, sua arte aos povos não desenvolvidos pelo planeta. Olha que lindo. Olha o poder que é você dominar o significado das palavras. E pior, aí vem a gramática, vem a sintaxe, a ordem das palavras na frase, qual é a importância das palavras na frase. O poder começa a determinar como que a gente vai pensar. O poder começa a delimitar o nosso pensamento. E hoje, mais do que nunca, o poder determina como que a gente vai sentir. E a determinação do grande poder hoje no mundo é o ódio, é o incentivo ao ódio. Mas isso se tiver tempo, a gente volta depois. Essa modernidade se estrutura, então, sobre uma forma, uma racionalidade específica, que é a racionalidade moderna, com a qual é fundamental a gente romper, entre aspas, assim, ou seja, ter coragem de ir além da estrutura de pensar moderna para entender os desafios que se colocam para nós, principalmente os desafios em relação à vida no planeta e as enormes descobertas que foram realizadas nesse período moderno, durante a construção desse sistema mundo moderno. E aí, nessa modernidade, você tem duas dessas estruturas. Você tem a invenção do individualismo, a invenção moderna, a transformação da natureza em recurso, então a ideia de recursos naturais, também uma invenção moderna, a ideia de uma história linear, uma linearidade histórica, extremamente precária do ponto de vista. Você imaginar que é como se existisse um único caminho para a humanidade seguir, e aí, nesse caminho, os povos e as civilizações estariam em graus distintos de evolução. A gente aprendeu a pensar assim. A gente aprendeu a pensar, o índiozinho, tadinho, tão atrasadinho, nuzinho, nesse calor. Então vamos botar uma roupa, vamos andar com a roupa, terra, gravata, pé. Nós vamos jogar com um amigo meu que morreu, outro dia numa audiência, morreu, sério, morreu de calor, morreu, teve um infarto. Com uma temperatura em Montes Claros, fazendo uma audiência real de 50 graus. Mas aí você tem, é como se fosse, então, um único caminho a ser seguido, e todas as civilizações vão seguir esse caminho, e as civilizações estariam em graus distintos de evolução. Isso é de uma violência brutal, porque isso faz com que o outro, com o que pensa diferente, com o que sente diferente, aquele que tem outra gramática, outra percepção do mundo, ou ele seja, se a gente tem um sentimento ruim em relação a ele seja fisicamente morto, ou então, se a gente tem um sentimento bom em relação a ele, a gente quer transformá-lo no que a gente é, ou seja, a gente arranca a alma dele. E é justamente por causa disso que entre os povos originários, os povos indígenas, pelo mundo afora, são justamente os grupos onde há mais suicídio, onde há mais uso de drogas, onde há mais desespero, onde há mais alcoolismo. Porque quando você arranca a alma da pessoa, você mata gerações e gerações. Então o invasor europeu não matou só o corpo, mas também começa a matar a alma das pessoas, tirando sua história, tirando sua língua, tirando o seu nome, tirando o seu sobrenome, tirando a história dos seus antepassados, tirando a sua percepção e o seu sentir de mundo.
né, negando a sua história, a história dos seus ancestrais, etc. Essa modernidade necessita, então, que é algo fundamental para viabilizar o Estado moderno, ela necessita uniformizar. Nós temos, então, aí 500 anos da construção de um direito que tem como finalidade primeira uniformizar comportamentos. O papel do direito moderno é uniformizar comportamentos. Você tem que se comportar desse jeito, sentir desse jeito, se vestir desse jeito, pensar dessa maneira, e se você não fizer assim, você vai ser punido. E daí vem o direito penal, encarceramento. Encarceramento em massa. Hoje o país que mais prende no mundo são os Estados Unidos da América, com cerca de 7 milhões de pessoas envolvidas com o sistema penal, e obviamente quem é que é preso nisso? Qual é o humano preso? Qual é o menos humano? Aí a gente começa a questão central que eu queria deixar como uma provocação e uma reflexão. Quem é esse humano moderno? Esse sistema mundo moderno foi construído por quem e para quem? O sistema mundo moderno foi construído pelo homem branco europeu. O direito moderno foi construído para e pelo homem branco proprietário. As primeiras constituições, as constituições liberais, admitiam, por exemplo, o direito de voto apenas para os homens brancos proprietários e ricos. Participavam do sistema eleitoral aqui no Brasil, na nossa primeira Constituição, em 1824, na Constituição Liberal, cerca de 1,5% da população, de homens brancos, proprietários e ricos. E nessa história, quem é que vai preso? Quem é que vai preso nos Estados Unidos? Desses 7 milhões de pessoas envolvidas com o sistema penal, 2 milhões e 700 mil cumprindo pena de reclusão, 80% são negros e hispânicos. Sendo que 15% da população norte-americana é negra, 15% da população norte-americana é hispânica. Os dois somados em torno de 30%. Entretanto, são 80% das pessoas presas e mais de 90% das pessoas condenadas à morte. A gente começa então nessa modernidade uniformizadora, padronizadora, masculina e branca, a perceber quem que é humano, quem é mais humano, quem é menos humano, quem é mais ou menos humano e quem não é humano de jeito nenhum. E continua até hoje. Belo Horizonte, região metropolitana de Belo Horizonte, são mais de 100 homicídios por mês na região metropolitana de Belo Horizonte. Quem é que morre aqui? Você deve saber nesses dados. Quem é que morre aqui? Pretos, pobres. Se fossem, imagina se mês que vem morressem 100 jovens brancos em Belo Horizonte. O que ia acontecer? Vinha até o Trump, socorreu. Vinha a CIA, o exército americano, vinha a OTAN, vinha todo mundo, que escândalo. Mas são 100 jovens, negros e pobres, mortos todos os meses e não acontece nada. E ninguém faz nada. E aí tem um helicóptero, né, que faz o terror do Estado brasileiro, que é histórico, no Rio de Janeiro, né, que atira e mata. E ninguém faz nada. Não acontece nada. Ninguém liga. Por quê? Quem é que está morrendo? Quem é que está morrendo é justamente aquele não branco, né? Não homem, não proprietário, não rico. Não tem problema se ele morre. E a modernidade, a estrutura de pensamento moderno, se a gente voltar, e aí caminhando no final, controla meu tempo aí, porque senão eu vou entusiasmando aqui, vou falar até 10 minutos. Essa estrutura de pensar moderno, se a gente começar, vamos voltar na 1492, quando chega aquele soldado espanhol, soldado português, e na metade do século XVI, o Frei Bartolomeu de Las Casas denuncia isso. E fala, não é possível, né, que soldados cristãos, né, espanhóis, façam o que os caras estão fazendo. Eles faziam filas de pessoas para brincar, para ver quem conseguia arrancar a cabeça do corpo num golpe de espada, ou quem conseguia partir uma pessoa ao meio. E o Frei Bartolomeu de Las Casas, ele denuncia isso ao Papa, denuncia isso ao rei da Espanha. Mas a denúncia não resolveu nada, porque até hoje continuam morrendo índios, pretos, pobres. Né? Mas há uma questão que se coloca, ou talvez uma pergunta central, né, para ir dentro desses 7 minutos terminando. A pergunta central que se coloca é: por que essas pessoas faziam isso? Por que essas pessoas continuam fazendo isso? Será que a explicação é a maldade? Maldade é algo que eu quero estudar muito. A gente podia combinar, organizar um evento sobre o mal, né, no primeiro semestre do ano que vem, né, envolvendo a teologia, a psicanálise, o direito, a antropologia, né, a história. Nós precisamos falar sobre o mal.
Quem será? Porque o mal está aí. Não, o mal estão as políticas públicas. O que a gente chama de política pública nada mais é do que o mal. O mal. Você pegar uma pessoa que está em situação de rua, dormindo no meio da rua, e arrancar o cobertor dele, como alguns prefeitos fazem, isso não é política pública, não. É mal. Vai ser com capeta. Tomara. Isso é mal. Reforma da Previdência, isso é mal. É o mal. É o mal que está solto. Agora, tem que entender, será que essas pessoas, esses soldados espanhóis, eram simplesmente maus? Não, não é isso. Você tem uma justificativa, você tem uma construção que justifique, que permite que a gente viva, por exemplo, numa cidade como Belo Horizonte, não só Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, né, Paris, Tóquio, Nova York, tem 75 mil desabrigados, Los Angeles tem 100 mil desabrigados. Para a gente estar vivendo numa cidade como essa, né, e você tem que ter uma visão diferenciada em relação ao outro. Para dar conta de sair, como eu saio da aula da Faculdade de Direito da UFMG, toda noite, né, e tem lá uns tomadores de conta de carro que dormem na rua ali. E eu cumprimento, né, bato papo, e aí, boa noite. Ele voltou para minha casa, tudo tranquilo. É óbvio que tem que ter alguma coisa dentro de mim que permita que eu faça, que eu durma tranquilo com aquelas pessoas dormindo no meio da rua. Né? Claro que tem alguma coisa errada. Né? Amarmos uns aos outros, eu amo, será que eu amo mesmo? Será que se eu saísse ali uma noite daquela, encontrasse meu filho mais velho, dormindo ali na rua, assim, ô filho, o que você está fazendo aí? Ah, pai, deu tudo errado. Eu estou dormindo aqui agora com os meus amigos aí. Oh, beleza, filho. Boa noite você, viu? Uma semana que vem a gente se encontra. E vamos para casa, né? É assim que a gente faz com a pessoa que a gente ama. Não é uma porta furada. Mas você constrói uma estrutura, uma justificativa. Né? E essa justificativa é uma justificativa de estrutura de pensar, racional, o pensamento moderno, né? Que se justifica dentro de uma lógica binária de subalternidade. Essa é uma dos fundamentos que marcam a estrutura de pensar moderno. O nós versus eles. Nós, os civilizados, eles, os incivilizados. Nós, os colonizadores, eles, os selvagens. Nós, os bons, eles, os maus. Né? O tempo todo. E aí isso vai. Quem é nós, quem é eles, até a história moderna não muda muito não. Né? Mas isso vai, né? vai justificando. E com isso a gente vai. Né? Se divide o país entre coxinhas e verdades, né? Entre os bons e os maus. Né? E os maus tem problema. Tem problema se os maus, né, levaram tiro, né, por parte do Estado, né, numa comunidade pobre no interior do Rio de Janeiro. Afinal, né, eles até parecem seres humanos. Eles parecem seres humanos. Mas não são iguais a gente. Não é igual a gente. Né? E com isso a gente vai levando. Bom, gente, fica aqui essas provocações, né, para a gente pensar, né, o humano hoje. E termino só com uma lembrança muito importante, é que no meio de tudo isso, de toda essa crise, há muitas ações, né, muitas mudanças que nos dão muita esperança. Talvez uma coisa importante para a gente entender o momento que a gente está vivendo, né, que é um momento de reacionarismo, de conservadorismo brutal, de atraso, né, retorno às coisas que a gente achava que não ia voltar, né? Então, voltou o Congresso Nacional, eu achava que a gente estava voltando só ao século XIX, né? Com o fim dos direitos trabalhistas e previdenciários, mas não, a gente está voltando em alguns aspectos ao século XVI. Esses deputados são sensacionais, eles inventaram a máquina do tempo. A gente vai voltando rapidamente, mas daqui a pouquinho nós estamos na pré-história, né? Aliás, já tem alguns que se comportam, né? Mais ou menos assim. Mas dentro disso, há muita esperança, há muita coisa surgindo. Há muita movimentação que a gente precisa prestar atenção, inclusive para a gente ter esperança e para a gente continuar na luta de construção de algo completamente diferente. Aqui perto de nós, você tem experiências lindas, especialmente na população, não são governos, não é o governo, né, nem o Estado, mas movimentos belíssimos que acontecem no meio das populações aqui na América Latina. Que refletem, por exemplo, a estrutura do Estado, a estrutura da Constituição da Bolívia e do Equador, que a gente chama de Estado plurinacional, né, com um direito plural. Esse direito plural, que surge na Bolívia e no Equador, é algo que está começando agora, né, mas que vem das experiências populares dos povos, né, desses países, vários povos originários, traz uma novidade radical. Contra a uniformização, a padronização europeia, branca, masculina, por exemplo, hoje na Bolívia você tem 36 direitos convivendo simultaneamente, sem nenhum tipo de hegemonia.
Você tem então 36 formas de organização social, política, econômica, familiar, que convivem sem violência, sem desigualdade, de uma forma horizontal, e isso é reconhecido pela Constituição. Outro elemento fundamental, e que aí então vai junto nesse momento importante, né? O Igreja Católica tem um papel importantíssimo com o sino da Amazônia e o posicionamento, né, do Papa Francisco com relação à natureza. Essas constituições são as duas primeiras constituições do mundo que reconhecem a natureza como sujeito de direito. Né? E não apenas na Bolívia, no Equador, na Colômbia, você tem agora, decisões recentes, uma decisão que reconhece o ecossistema do rio Atrato como sujeito de direito, a Amazônia como sujeito de direito. Né? Então, mesmo a Colômbia, que não é formalmente um Estado plurinacional, já reconhece o direito da natureza. E isso é uma outra percepção da vida, que para a gente entender, e principalmente para a gente sentir, porque não basta entender, né, mas precisa sentir, a gente precisa, né, ter consciência e fazer algumas rupturas corajosas e importantes com a racionalidade moderna, né, com essa lógica binária. Né, nós estamos num mundo muito mais complexo do que o binarismo moderno, né, do que essa simplificação do mundo entre o civilizado e o incivilizado, né, e assim por diante. Bom, gente, muito obrigado pela atenção. Nós vamos para o debate. Bem, bom dia a todas e todos. Tenho uma alegria estar participando deste evento importante, sobretudo pelo momento que nós estamos vivenciando, né, tempos sombrios, e então é importante essa reflexão, até como forma de compreender e tentar buscar forças para lutar, né, e superar esses momentos. Bem, Zé Luiz fez uma explanação mais geral, um pouco do contexto, né, e dessa realidade que nós estamos discutindo, e eu vou partir de uma perspectiva mais da realidade brasileira, considerando o contexto mesmo mais triste, vamos dizer assim, que nós estamos vivendo, vocês diriam, mas assim, mais agressivo, né, nessa questão dessa violência contra os direitos humanos, contra a humanidade. Bem, nós poderíamos partir de algumas constatações de que estamos vivendo uma violação a todos os direitos humanos, em todos os campos dos direitos humanos, com esse novo governo. Né? Vamos dizer, se considerarmos a perspectiva dos direitos civis, por exemplo, podemos falar desse controle que está acontecendo nas universidades, não existe mais a liberdade de cátedra, o controle absoluto nas escolas, fazendo com que os professores possam ser despedidos, se falarem determinadas críticas, então determinadas posições. Então, essa perspectiva de uma escola sem partido. Então, isso é um controle e um limite à perspectiva da liberdade de cátedra de ensino. Bem, na questão de direitos políticos, podemos pensar, sobretudo, essa questão do controle, da limitação da participação, né, a eliminação dos conselhos de políticas públicas, ou o controle, né, a mudança de paridades, então não há mais paridade, sempre o governo com a maioria e dominando todos os conselhos que ainda restam. Então, se pensarmos também nessa referência a direitos sociais, podemos pensar simplesmente a questão do retorno da fome no Brasil, uma realidade que é negada pelo governo. Na questão dos direitos econômicos, a reforma trabalhista, né? Então, a eliminação dos direitos trabalhistas. Nos direitos culturais, temos essa perspectiva de uma negação dos direitos das populações tradicionais, indígenas e quilombolas. Né? Então, essa questão, inclusive, o Zé está falando, o sino da Guarda da Amazônia ressalta sobre tudo isso. E, por fim, se nós pensarmos também nos direitos socioambientais, temos a natureza que arde, né? Fogo das
das chamas. Então, essa perspectiva de uma exploração, buscar uma exploração maior da natureza e do ser humano. Bem, com isso, o que nós podemos pensar? O que nós podemos constatar? Que nem todos os humanos agem com humanidade, né? E nem todos os humanos têm a mínima referência ou perspectiva de humanismo. Então nós vivemos em uma sociedade conflitiva e que há interesses e que, como já estava mostrando, interesses globais, né, e que chegam também nas nossas realidades, na realidade das elites também brasileiras. Mas é esse contexto, é a partir desse contexto que nós devemos refletir, que eu vou tentar refletir sobre essa questão dos direitos humanos e humanismo. Bem, vou tentar trabalhar em 4 momentos. O primeiro é falando da perspectiva das diferentes compreensões sobre os direitos humanos. E como essas diferentes compreensões e a disputa em torno dessas diferentes compreensões de direitos humanos. Depois nós podemos fazer uma correlação com as diferentes compreensões também do humanismo, ou as posições frente ao humanismo. O segundo momento, vamos tentar trabalhar essa referência de uma outra perspectiva de compreensão dos direitos humanos, os direitos humanos como uma perspectiva de um projeto de sociedade. Né? No terceiro momento, vamos tentar trabalhar sobre alguns pontos de aproximação entre esse humanismo e os direitos humanos e, por fim, vamos trabalhar sobre uma possível articulação entre essas duas perspectivas, ética e política, humanismo e direitos humanos, para ações mais integradas. Então, no primeiro momento, desse processo sócio-histórico de constituição dos direitos humanos, é importante considerar que talvez falando um pouco essas concepções e de direito, de constituição da modernidade, e seria possível resgatarmos a discussão sobre o direito e os direitos humanos desde o período clássico, como faz, por exemplo, o Fábio Bonner Comparato no livro Afirmação Histórica dos Direitos Humanos. Então ele faz uma análise de como se dá a composição, a discussão da composição do humano e como isso terá a ver com a discussão da dignidade humana, portanto, dos direitos humanos. Então ele faz isso desde os clássicos. Mas para o nosso tempo, considerando o nosso tempo, os nossos objetivos, será suficiente partirmos da modernidade, pelo menos em alguns pontos essenciais. Nós, normalmente, temos uma compreensão sobre direitos humanos muitas vezes pensada a partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos, ou a partir do que está na Constituição. Só que é importante considerarmos como se dá esse processo de constituição dos direitos humanos. Então, o que nós vamos perceber é que já na modernidade, por exemplo, se nós pensarmos o pensamento do Locke, vamos dizer, que é apontado como o criador, né? Então, assim, o que vai instaurar essa perspectiva do individualismo liberal. Então, há uma perspectiva de defesa desses direitos, né? Mas, sobretudo, direito à propriedade. Ora, o Locke ele é representante de uma burguesia naquele momento. Então, nós temos ali no século XVII, XVIII, essa composição, em torno de XVII, XVIII, essa composição de uma disputa, e essa afirmação do direito à propriedade, que na verdade significa, no pensamento do Locke, direito à vida, liberdade e bens. Né? Mas isso sempre sob a perspectiva individual, do individualismo. E lembrando que quando ele defende isso, na verdade, a propriedade já estava nas mãos da burguesia. Né? Então, depois nós teremos, logo depois, as contradições desse processo do capitalismo, né, vamos dizer, essa afirmação da propriedade privada vai aprimorar e ampliar o capitalismo,
E nós temos as contradições disso, e dessas contradições surgem as lutas dos próprios trabalhadores, das próprias pessoas que vivenciam as contradições em todos os direitos humanos. Então nós teremos, como vocês devem saber, só para resgatarmos aqui, as reivindicações dos trabalhadores que já no século XVIII trabalhavam 16 horas, mulheres, crianças, não, trabalhavam 14, 16 horas, e era uma defesa dessa perspectiva de, vamos dizer, de reivindicações de direitos, né? Reivindicações do direito ao descanso, o descanso remunerado, ao repouso em situação de doença. Nada disso era possível. Vamos dizer, o direito de organização dos trabalhadores, nada disso. Vejam que isso se dá no século XVIII. E vejam que o Estado já atuava na criminalização das atuações, das lutas desses trabalhadores. Ora, já então, no final do século XVIII e no século XIX, nós teremos a perspectiva vamos dizer, como decorrência disso, é a defesa, vamos dizer, dos direitos sociais, seja pelo socialismo utópico, depois defendido pelo Marx e outros, mas essa perspectiva dos direitos sociais. Esses direitos sociais, eles vão se concretizar, ou vão se materializar na luta desses direitos, sobretudo em algumas revoluções, não as revoluções burguesas, né, da Inglaterra ou francesa, mas sobretudo a Revolução de 1848 na França, que era já uma revolução que falava explicitamente do direito ao trabalho, o direito à subsistência e ao trabalho, mas também, por exemplo, a Comuna de Paris, de 1871, todas revoluções, ou a Revolução do México, de 1910, todas, e a Revolução da Rússia, de 1917. Vejam que essas 4, vamos dizer, revoluções, articuladas com as discussões teóricas do campo do socialismo e dos direitos, da defesa dos direitos sociais, apontam para outros direitos, para os direitos que nós estamos chamando de sociais, mas estariam englobando todas as perspectivas dos direitos econômicos, culturais, né, esse conjunto. Ora, o que acontece é que, assim que nós tivemos a Revolução Russa, e surge na Europa, sobretudo, o medo do comunismo, o próprio Estado dá como resposta às organizações a criação da OIT. É uma primeira instituição para falar: o Estado está pensando em vocês, os trabalhadores. Não precisa fazer nada, nós vamos pensar por vocês, vamos pensar os direitos. Foi nesse momento que nós temos a instituição esse organismo da OIT, um organismo internacional, mas a pensar os direitos dos trabalhadores. Ora, a ONU, ela surge também nessa mesma perspectiva. Claro que nós temos aí a Segunda Guerra, com as atrocidades, vamos dizer, tempos sombrios também naquele momento. Surge também a ONU com interesses outros, interesses de expansão comercial e assim por diante. O Banco Mundial surge nesse momento, mas também surge a Declaração Universal em 48. Então foi necessário 3 anos entre a criação da ONU e a Declaração Universal, e 3 anos de disputas para considerar qual concepção de direitos humanos iria prevalecer. Quando eu estou falando qual concepção de direitos humanos, eu estou falando desses direitos humanos que surgiriam lá com Locke e desses direitos humanos que surgiriam, vamos dizer, como reivindicações dessas lutas sociais que surgiram dos trabalhadores, né, das reivindicações da própria sociedade. Então, essa é uma perspectiva importante a ser considerada nesse processo, que a própria Declaração Universal, ela tem, então, essa exigência, esses 3 anos de composição, mas já havia ali um interesse e uma perspectiva, vamos dizer, sobretudo dos Estados Unidos, um poder maior para indicar, por exemplo, quem iria presidir a comissão que trabalharia no texto da Declaração Universal, que foi a própria viúva do presidente Roosevelt, que havia morrido em 45. Então, ele havia morrido defendendo, sobretudo, a perspectiva das liberdades. Quando nós falamos das liberdades, nós estamos sintetizando, sobretudo, os direitos liberais, frente
aos direitos de igualdade, que poderiam simbolizar esses direitos sociais, vamos dizer, esses direitos da própria sociedade, surgidos a partir das reivindicações dos movimentos sociais e da própria sociedade. Ora, o que nós tivemos, o resultado que nós tivemos foi uma declaração que trazia tanto direitos dessa perspectiva liberal quanto direitos sociais, mas de uma perspectiva socialista. E por isso que o Norberto Bobbio vai falar que nós temos aí um certo consenso mínimo, mas que nós teríamos ali dois projetos que seriam impossíveis de serem implementados ao mesmo tempo. Ora, o Bobbio, quando ele fala dessa perspectiva da declaração, ele fala: o desafio agora é a efetivação dos direitos humanos. Não se trata mais de fundamentação. A meu ver, ele estava errado. E a história mostra que ele estava errado. Por quê? Porque nós temos hoje, nesses tempos sombrios, quando nós perdemos, vamos dizer, a eleição do ano passado, sobretudo por causa de um discurso que era contrário aos direitos humanos, e de certa forma esse discurso contrário aos direitos humanos venceu as eleições. O campo progressista perdeu. E venceram porque a maioria da população acredita, concorda com essa afirmação de que direitos humanos representa a defesa de bandidos. Vejam que há aqui um elemento para evidenciar bem a importância e como vai ser feita essa disputa em torno da concepção dos direitos humanos, que nós vamos tratar um pouco mais. Mas, de toda maneira, nós temos aqui, nessa realidade, vamos dizer, depois da Declaração Universal, talvez um outro elemento importante para compreender essa divisão seja que a declaração, ela exige para a sua implementação em âmbito internacional e nos estados, pactos ou protocolos. Então, era para ser feito um pacto internacional, vamos dizer, dos direitos humanos, mas precisou quase 20 anos para mostrar a disputa e o não consenso em torno da implementação dos direitos humanos. E só em 66 nós tivemos os dois pactos. Então, não foi possível um pacto, surgiram dois pactos: o Pacto dos Direitos Civis e Políticos, de um lado, com uma determinada perspectiva, e um outro pacto, o Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Vejam que essa separação entre esses dois campos dos direitos humanos, ela continuou e continua, não é? Hoje, apesar de nós termos um protocolo facultativo para a implementação do PIDES, esse protocolo internacional dos direitos econômicos, sociais e culturais, o Brasil, por exemplo, não ratificou, e vários outros. Temos pouco mais de 20 países que ratificaram esse protocolo, que de certa forma daria a possibilidade dos estados ou da população, dos grupos da sociedade, reivindicarem nos organismos internacionais e na ONU a não implementação dos direitos sociais. Não existe essa possibilidade para nós nessa perspectiva, uma vez que não há essa ratificação. E mesmo quando nós falamos de princípios diferenciados, ou, na verdade, na Declaração de Viena, de 93, afirmou-se a indivisibilidade desses direitos, a indivisibilidade dos direitos humanos. Quer dizer que os direitos são universais, são indivisíveis, são interdependentes, são interrelacionados. Quer dizer que não haveria a possibilidade de direitos civis e políticos, por exemplo, não haveria a possibilidade de cidadania sem a implementação dos direitos econômicos, sociais e culturais. No entanto, essa divisão, ela permanece, não é? E permanece trazendo consequências sérias nessa realidade da implementação dos direitos humanos. Bem, eu vou passar agora para o segundo momento, que é justamente nessa perspectiva de como considerar os direitos humanos e como pensar os direitos humanos sob uma perspectiva o que eu tenho trabalhado como um projeto de sociedade. Bem, no final da década dos anos 80, final dos anos 80, 90, com a queda do Muro de Berlim, alguns
Na verdade, um historiador chamado Marcel Boucher, alguns aqui da FAJ devem conhecer, porque ele trabalha também em questão de religião e outros, mas esse Marcel Boucher vai fazer uma análise no texto de 1980 e se perguntar se os direitos humanos seriam um projeto de sociedade. Ele disse em 1980 que não. Só que em 2000 ele retomou esse texto, e essa ideia, e em 2000 ele afirmou então que os direitos humanos passaram a ser um referencial normativo, um referencial de projeto para a sociedade. Ora, e esse projeto de sociedade teria a grande vantagem para ele, que seria a ambiguidade. A ambiguidade que nós poderíamos ver nesses dois campos que nós estamos falando dos direitos humanos. Né? Vamos dizer que poderia atender a diferentes setores da sociedade, dependendo da forma que ele for concebido. Ora, dessa forma que o Boaventura de Souza Santos vai resgatar essa mesma discussão para considerar o seguinte: se perguntar se, com a queda do Muro de Berlim e, vamos dizer, com a queda, inclusive, do projeto de sociedade do socialismo como projeto emancipatório, se os direitos humanos teriam a potencialidade para substituir o projeto do socialismo. E o Boaventura vai dizer que a resposta dele seria um sim muito condicional, vai dizer a condição que os direitos humanos sejam tratados de forma radicalmente diferente. Ora, a meu ver, quando o Boaventura está falando disso, ele está considerando que muitos militantes que eram dessa perspectiva do projeto do socialismo passaram a atuar a partir da década de final de 80, dos anos 90, também no campo dos direitos humanos, através dos direitos humanos. Mas vejam que desde 2010, 2011, que eu tenho pensado no meu doutorado como direitos humanos e tenho acreditado e afirmado que seria muito estratégico para nós afirmarmos os direitos humanos como um projeto de sociedade, sem condicionantes. Por quê? Porque essa condição que o Boaventura coloca, a condição que ele seja considerado de uma forma radicalmente diferente, é como se nós tivéssemos tirar o processo dos direitos humanos da história. Não existe essa possibilidade. Então, a condição que nós temos de lutar pelo projeto dos direitos humanos, vamos dizer, integrando setores da sociedade, é exatamente de atuar mesmo com as contradições que ele tem, mesmo com as limitações que ele tem. Mas a partir do momento que nós vamos ampliando possibilidades, e aí nós vamos tendo uma outra concepção dos direitos humanos. É claro que compreender os direitos humanos, seja como direitos civis e políticos, ou de outro lado, como os direitos sociais, econômicos e culturais, é uma redução dos direitos humanos. Isso é uma análise equivocada dos direitos humanos. Muito mais, claro, qualquer outra concepção que pense os direitos humanos como defensor de bandidos ou coisa assim. Mas nós vamos ver que isso tem um objetivo muito específico, um interesse muito claro. Porque se eu integro os direitos humanos, se eu estou falando dessa integração, se eles são integrados, direitos civis e políticos e direitos econômicos, sociais e culturais, se não há como desvincular esses direitos, eu tenho que lutar por todos eles. E o projeto, então, seria a luta por todos eles. E vejam como o Zé Luiz fala, vamos dizer, dessa perspectiva de um outro mundo possível, esse mesmo mote do Fórum Social Mundial, nós poderíamos pensar um outro mote do Fórum Social do outro ano, que foi o acesso a todos os direitos por todos. O acesso a todos os direitos por todos. Ora, o que significa isso? O que significa termos essa utopia do acesso a todos os direitos por todos? Significa quase a implementação do socialismo. Não é o mesmo projeto do Marx, vamos dizer, de poder pescar durante, ou trabalhar de manhã, pescar à tarde, o ócio, o direito ao ócio.
porque é isso que simboliza essa perspectiva de um acesso a todos os direitos por todos, o que levaria a uma realidade que nos aproxima da temática também do humanismo. Porque se eu falo de uma efetividade ou de uma busca pelo acesso a todos os direitos por todos, evidentemente que eu estou lutando por uma dignidade para todos. E o que está muito próximo da questão da humanidade de todos, do reconhecimento de que todos tenham realmente sua humanidade garantida. E aqui nós temos uma aproximação em termos de finalidade, em termos teleológicos, entre direitos humanos e humanismo. Os dois têm a mesma finalidade. Não há fim diferente. Se os direitos humanos buscam essa dignidade humana e se o humanismo busca que cada um possa exercer a sua humanidade plenamente. Então vejam que nessa utopia, é evidente que frente a essa utopia, ontem, no painel de ontem, o Carlos falava dessa distinção entre humanidade, o humano e o humanismo. A humanidade como sendo a realidade, o humano como sendo a própria normatividade, quase como uma perspectiva utópica, vejam bem, está aproximando, está falando desse projeto dos direitos humanos também como uma utopia, mas nós precisamos de utopia frente a essa realidade, seja ela a realidade de desvinculação dos direitos humanos, seja ela a humanidade como realidade. Não é? Mas nós precisamos dessa referência. E o humanismo, ele vai, como vamos ver mais ao final, ele vai servir nesse processo. Então vejam, vejam que nós temos, eu só gostaria, acho que vai dar tempo, de chamar a atenção para algumas características desse projeto dos direitos humanos que eu tenho trabalhado. Zé Luiz já participou, inclusive, de um seminário que nós fizemos em torno disso, os direitos humanos como projeto de sociedade. O Robson também, que participou da organização desse evento. E aqui eu gostaria desse livro, que foi do seminário do ano passado, Direitos Humanos como Projeto de Sociedade, eu elenco algumas características. Seria interessante, vou falar pelo menos rapidamente algumas delas, para que nós possamos até identificar alguns pontos de aproximação entre esse projeto dos direitos humanos, como eles também se aproximaria em alguns aspectos da própria questão do humanismo. Bem, a primeira característica seria a integração de uma pluralidade de valores que se articulam no projeto dos direitos humanos. Quando eu falo de uma pluralidade de valores, vamos simbolizar isso pela pluralidade do liberalismo e a pluralidade de valores do socialismo. Eu tenho valores que hoje estão presentes no projeto dos direitos humanos. Né? Eu não tenho como pensar também a própria questão da sociedade sem a questão da liberdade, ou mesmo da igualdade sem a liberdade. Então, é essa integração de valores. A segunda característica, a não limitação às estruturas institucionais e internacionais e a vinculação à realidade da sociedade civil. É um erro, é um equívoco pensarmos os direitos humanos a partir dos documentos, ou somente a partir dos documentos internacionais, da Declaração Universal, da Constituição, porque direitos humanos, como nós estamos vendo, passa por esse processo de luta por esses direitos que, antes deles serem reconhecidos, surgem na própria sociedade. E mesmo depois que eles são reconhecidos, eles só vão ser garantidos se houver luta, se houver uma efetiva participação política da sociedade e ética e outros, né, para essa efetivação desses direitos. Então, por isso está falando da não limitação desse projeto a uma perspectiva institucional e até dogmática, a partir do documento.
Uma terceira, uma síntese dialética que integra e supera os projetos de sociedade precedentes. Bem, aqui eu vou terminar o risco, mas de falar que o projeto dos direitos humanos superaria tanto o projeto do liberalismo quanto o projeto do socialismo. Se considerarmos esses dois projetos sob essa perspectiva que nós tínhamos anteriormente. Mas o projeto dos direitos humanos, ele é mais, vamos dizer, antenado com a realidade do dia a dia, das realidades, e evidentemente, como eu estou falando que o objetivo, vamos dizer, a utopia dos direitos humanos é essa questão de que todos tenham acesso a todos os direitos, é evidente que isso não se desprende do projeto socialista. Evidentemente que, se pensarmos, ontem, eu estava falando dessa questão do seminário dele, sobre a questão do econômico, do projeto econômico, mas é evidente que a questão do capitalismo, do liberalismo, essas contradições serão evidentemente maiores, não é? Mas o desafio é como nós integrarmos. Quando eu falo isso, um desafio para pensar nos direitos humanos como projeto, é porque nós estamos pensando como nós vamos integrar políticas e setores políticos da sociedade, inclusive para superar essa realidade que nós temos, esses tempos sombrios que nós vivemos hoje. Né? Politicamente, então, a meu ver, o que eu estou falando aqui tem uma implicação nisso. Os direitos humanos poderiam sim ser uma referência articuladora, mínima, integradora dos projetos políticos, que pudessem minimamente com base nos direitos humanos. Mesmo que pudessem ser, em alguns, com uma perspectiva mais defendendo só os direitos civis no primeiro momento, mas já seria alguma coisa contra os que atuam contra os direitos humanos. Então vou dar um pouquinho mais rápido aqui. Eu acho que uma das características que vou saltar aqui é um projeto político e ético, envolvendo todas as dimensões fundamentais do humano. Então o projeto dos direitos humanos ele envolve todas essas dimensões. Aqui um projeto multidimensional e aberto, com forte potencial emancipatório e vamos dizer, a adequação desses direitos à realidade do seu tempo. Bem, isso aqui eu vou deixar para depois, para passar para os outros pontos. Mas deu para ter uma ideia, vamos dizer, imagino, dessas referências. Né? O terceiro momento que eu gostaria de tratar esses pontos de aproximação, portanto, entre humanismo e os direitos humanos. Alguns eu já destaquei, falando primeiro da contestação que nós temos tanto no campo dos direitos humanos quanto na perspectiva do humanismo. Há interesses no sentido de quando se disputa qual a concepção de direitos humanos, quando nós temos uma divulgação na mídia de que direitos humanos defendem bandidos, é claro que se isso passa a ser a maioria, 60% das pessoas acreditam nisso. Não é? Uma pesquisa que foi feita ano passado pela Ipsos, 60%. Né? Então, assim, isso explica o resultado da eleição. Né? Então, mas isso também mostra, e quando eu falo isso é porque, quando eu falo que há um interesse, porque a compreensão, a utopia de que todos têm acesso a todos os direitos, e se as pessoas tomassem consciência disso, da amplitude disso, nós teríamos uma mudança da sociedade. Não é, vamos dizer, havendo uma compreensão mais efetiva dos direitos humanos, nessa amplitude dos direitos humanos. Da mesma forma, o humanismo, vamos dizer, se nós pensarmos o humanismo integral do Papa Francisco, por exemplo, que estava falando agora, é evidente que essa concepção de humanismo, ela é contrária a essa concepção, vamos dizer, de dominação do mundo econômica, dominação do trabalho, do ser humano e da natureza. Não é? Então, vejam, quando eu falo contra o humanismo, eu estou falando contra, ou defendendo, criando possibilidades de manter ou de ampliar essa exploração do ser humano e da natureza. Né? Então, assim, daí a importância de, quando eu falo isso, também mostrando essa proximidade entre os direitos humanos e a luta do humanismo. E,
O último tópico essa possibilidade, as possibilidades de uma atuação integrada. Bem, nós temos desafios para a implementação dos direitos humanos. Nós temos desafios para a ampliação do humanismo e desse humanismo integral. Vocês sabem, vocês veem agora uma contestação, inclusive, desse humanismo integral, tanto na perspectiva agora do controle que tenta se fazer do cimo da Amazônia, né, vamos dizer, das críticas e das disputas internas da Igreja, exatamente vamos dizer, o Papa teria avançado demais, vamos dizer assim. Essa perspectiva de afirmação do humanismo e contra o capitalismo, contra, vamos dizer, essa atuação de uma... E vejam que uma proposta que o Papa fez, inclusive, para o próximo ano, é uma discussão com jovens economistas, né? Ele já chamou um grande debate, não sei se é um debate, né? Uma conferência, um encontro para o próximo ano para os economistas. Quer dizer, não é que a economia está perdida, nós precisamos disputar os espaços. Todos os espaços devem ser disputados nessa perspectiva de defesa dos direitos humanos, de defesa do humanismo, não é? Então, ontem mesmo ele falava, o capitalismo não tem ética, não é? E normalmente não tem. Normalmente o capitalismo se norteia pelo lucro, então a ética fica deixada de lado. Ora, o que é a ética se não essa afirmação do humanismo? Ora, então, se um desafio é esse, né, de superação das dificuldades, dos obstáculos, tanto no campo dos direitos humanos, mas também de afirmação do humanismo, a questão da educação em direitos humanos e de como o humanismo poderá atuar na educação é fundamental. Vejam que há um aspecto, eu não estou falando só da educação formal, né, porque a educação formal agora, por exemplo, está, né, comprometida, né, em grande parte, mas, inclusive, dessa educação em direitos humanos nos vários outros espaços que nós devemos disputar numa educação não formal, nas mídias, nos meios sociais e tantos outros. Então, essa é uma perspectiva fundamental. Então, há uma aproximação epistemológica, teleológica, mas também uma aproximação nesse processo sócio-histórico, uma aproximação dos direitos humanos com o humanismo, uma aproximação que eu diria da ética e da política, porque os direitos humanos como projeto de sociedade é essencialmente um projeto político. É claro que ele é também ético, ele se fundamenta também na dimensão ética, justamente porque está presente a questão da dignidade, está presente a questão do humano. Então eu tenho isso como elemento fundamental. E é nesse sentido que eu acredito, e assim, seria um desafio pensarmos em estratégias comuns, né, para levarmos adiante o projeto dos direitos humanos articulado com essa perspectiva do humanismo. Então, nesse sentido, posso dizer que esse debate, esse simpósio, pode contribuir muito para essa articulação de buscarmos essa aproximação maior de compreensão mais integrada e política dos direitos humanos para uma atuação em todos os espaços. Obrigado. Enquanto alguns estão preparando a questão, está vendo várias, eu gostaria de iniciar um pouco essa conversa. A gente levanta algumas questões e depois a gente faz um bloco de umas 2, 3, né, para que mais pessoas possam participar. Uma talvez mais voltada para o professor José Luiz, é a questão da relação da democracia com os direitos humanos. Nós ouvimos e vemos no seu currículo essa participação nesse projeto do constitucionalismo democrático. São tempos sombrios, né, como sabemos. A pergunta que fica é uma crise
na democracia, né, como estamos vivendo, seria também automaticamente uma crise na concepção e na compreensão dos direitos humanos? Se uma coisa leva a outra, as duas nascem simultaneamente, né? E para o professor João Batista, tentando entender um pouco e algumas questões que surgiram enquanto você falava, eu anotava aqui, os direitos humanos como um projeto de sociedade, né? Uma ideia muito forte esta, né? Também falou-se que os direitos humanos são uma prova na história da consciência, da evolução da consciência moral de uma civilização, né? ou de um país. Uma questão que ficou os direitos humanos como um projeto de sociedade e também direitos humanos quase como uma matriz para a política. E aí o tema da economia também apareceu, né? Seriam os direitos humanos um horizonte para projetos e modelos de economia, onde a política apareceria como uma forma, um instrumento poderoso para assegurar os direitos. A economia tem como horizonte, ou seria, traduzindo, os direitos humanos teriam que ser obrigatoriamente uma política de Estado, mais do que um programa de governo, e seria também um objetivo final de modelos econômicos. Mais ou menos por aí. Vamos ver agora as outras questões que são colocadas. Incentivo ao ódio. Incentivo ao ódio no mundo está influenciando na xenofobia aos migrantes expulsos da área de conflitos, áreas de fome. Pergunta, né? Incentivo ao ódio. Que motivo? No momento em que as pessoas mais pobres do Brasil começam a consumir, como está essa questão diante da ideia do consumo, em relação ao consumo e direitos humanos? Uma questão também voltada aos dois painelistas. Sendo o direito insuficiente para normatizar a vida e as ações humanas, não dirigidas pela racionalidade, como as motivadas pelo desejo de fazer viver, no caso o amor, ou destruir, o ódio, qual pode ser o alvo de um projeto de sociedade humanitária, já que corremos o risco de ter leis descoladas do senso e das formas de vida sociais? Como humanizar antes de normatizar os comportamentos, no caso do direito? Mais uma aqui. Tem a ver com a lei da biossegurança, a questão do divisor de águas, uma linha tênue entre o bem e o mal. Isto, né? O senhor acredita que para assegurar os direitos humanos podemos chegar a um direito um limite, como é a lei da biossegurança, é um exemplo, limite do bem e do mal, né? Quem fez essa questão? Isso. Pode explicar depois, isso, enquanto eu leio essa aqui. Como pensar os direitos humanos para todos, que não sejam apenas pauta da esquerda? Questão interessante, né? Como pensar os direitos humanos para todos, que não seja apenas uma pauta da esquerda? Uma questão que está ocorrendo muito no direito, citada por uma promotora, é que há um tempo atrás, os que defendiam os direitos fundamentais e humanos eram bem vistos, e hoje estes são mal vistos na sociedade, e também no Ministério Público. Como vocês veem essa situação? Dentro do próprio Ministério Público, não só dentro da sociedade. Uma última aqui. Se o colonizado, ou o negro, ou o índio, se recusa o lugar de dominado, qual o sentimento daquele dominador, colonizador, que perde o seu lugar? Ele fica no não lugar? O colonizador entra em crise? Formas de opressão para manter o dominado no seu lugar? Queria dar umas palavras de opressão. Se tiver mais alguma, escolhi todas, estou colocando aqui embaixo. Tem uma que está sendo refeita. Enquanto ela refaz, né?
São questões que bastante gerais, né, que poderiam, algumas mais específicas, poderiam começar a conversar sobre elas. Mas vamos adiantando. Então, aqui, a primeira questão é importantíssima e é uma questão fundamental para a teoria da Constituição, que é essa relação entre democracia e Constituição. O professor João Batista colocou como que esses direitos humanos, eles são direitos históricos, eles se transformam no tempo, vão surgindo novos direitos. Então, nós podemos pegar uma perspectiva constitucional, tem alguns autores até que falam de direitos de primeira, segunda, terceira geração. Seria mais uma cronologia de como que com o constitucionalismo moderno aparecem primeiro os direitos individuais relativos à vida, liberdade, propriedade, depois os direitos de participação, de construção por parte da população da vontade do Estado. Então começam a aparecer direitos democráticos, isso aí principalmente na segunda metade do século XIX, né? Lembrando que até 1914 apenas 4 países tinham uma democracia com a participação das mulheres, das minorias, né? Que era a Noruega, a Finlândia, a Austrália e a Nova Zelândia só. Então, o resto eram democracias censitárias, ou seja, não eram democracias, só os ricos votavam, ou não tinha participação da mulher e de outras minorias. Então, as conquistas da democracia na modernidade eram bem recentes. Esse debate é muito importante porque o constitucionalismo ele não nasce democrático. O constitucionalismo nasce liberal, ele rejeita a democracia. A ideia do liberalismo é proteger a segurança individual de quem? De homens, brancos e proprietários. Então, nenhuma Constituição liberal ela vai ser democrática no decorrer dos séculos primeiros. Vai pegar o início do constitucionalismo inglês, século XVII, as constituições dos Estados Unidos e França, pelos revolucionários do século XVIII, e no decorrer do século XIX, as constituições vieram para trazer segurança ao homem branco, proprietário, dos seus contratos, dos seus empreendimentos, etc. Esse é o sentido histórico. Nenhuma Constituição, essas constituições rejeitam a democracia majoritária representativa. Tanto que as constituições liberais, incluindo a Constituição do Brasil de 1824, nossa primeira Constituição, são constituições que trazem apenas direitos individuais para os homens brancos e proprietários e o voto censitário. Significa o quê? Só podia votar quem tinha uma renda superior a um determinado patamar. O liberalismo ele é meritocrático, ele não é democrático. A meritocracia rejeita a democracia. Para você poder votar no Brasil, você tinha que ter uma renda anual de R$100.000. Esse podia votar, isso na Constituição de 1824, esse podia votar, o mérito dele admitia o mérito econômico, a forma de medir o mérito no Estado liberal, na economia liberal, o mérito econômico, o sucesso econômico. Esse cara que ganhava R$100.000 por ano, ele podia votar, mas não podia ser candidato. Ele podia votar para escolher aqueles que votariam para deputado. Para poder votar para deputado, você tinha que ter uma renda anual de R$200.000, o mérito era maior. Para poder ser candidato a deputado, tinha que ter uma renda anual de R$400.000, o mérito era ainda maior. Para ser candidato ao Senado, tinha que ter uma renda anual de R$800.000. Então, é uma lógica de meritocracia medida pelo sucesso econômico dentro da lógica do Estado liberal, e não é democrático. E o Estado do direito constitucional começa a se democratizar segunda metade do século XIX. Com o voto igualitário masculino, voto feminino, como eu disse, até 1914, só Nova Zelândia, Austrália, Finlândia e Noruega. Agora, essa obviamente, para a gente aprofundar nisso, ia requerer uma outra palestra, mas só lembrando que as democracias representativas do mundo estão todas em crise, porque elas representam pouco. A crise é uma crise radical. E se você pegar os sistemas, por exemplo, quando fala Estados Unidos, uma democracia antiga, etc., isso é mentira. É uma mentira facilmente, com um pouquinho de estudo da história norte-americana, a gente percebe que não tinha nada disso. Por exemplo, até hoje, um cidadão que comete um crime, ele perde seus direitos políticos, cerca de 33%, um terço da população negra norte-americana já foi envolvida com processo criminal, ou seja, perdeu seus direitos políticos. Então, quem participa mais, as eleições norte-americanas são caríssimas, ultrapassam $1 bilhão. E é um sistema que optou muito mais pela segurança constitucional e institucional necessária à economia capitalista do que a democracia. A democracia aparece nos filmes, mas a realidade é que você pode escolher entre A e B. E as democracias representativas em geral são assim. Vamos imaginar que você tem um universo de escolha entre A e Z, nos Estados Unidos você pode escolher entre A e B.
democrata e republicano, são dois partidos que defendem a economia liberal capitalista, cada um fazendo a mesma coisa, ver quem faz melhor o mesmo projeto. Então você não pode escolher além desses limites de escolha. Você pode pegar outras democracias, você pode escolher entre AIF, entre AIG, não gosta muito disso aí não. Então é uma democracia muito mais hoje, uma mitologia, né? E se tornou agora mais uma outra forma de ficção. Mas a questão do ódio, né? A gente volta a incentivo ao ódio, é muito importante, e aí mais uma vez, o problema contemporâneo, né, é que as informações, elas são cada vez mais rápidas. Os nossos alunos da graduação cada vez têm menos paciência de ler textos longos. E quando a gente vai lidar com determinados assuntos como esse, a gente precisa de tempo. Né? Esse é o grande inimigo contemporâneo. Na democracia, se chega um cara, tinha até um programa de comédia que mostrava o ridículo da coisa. Vamos fazer um debate, aí você pega um cientista que estudou a vida inteira sobre aquecimento global e você coloca um outro lá, um cara que é contra o aquecimento global, que não estudou coisa nenhuma. E os dois têm 10 minutos para falar. Quem vai vencer o debate é quem xinga mais. Porque não dá para você explicar as coisas em 10 minutos, em 5 minutos, né, pelo WhatsApp, né, Então é uma tarefa, enfim, eu estou frequentando mais vezes a minha psicanalista, né, do que eu frequentava há algum tempo atrás. Isso dá uma ansiedade, né, brutal. A questão, então, assim, é muito importante a gente discutir o que é a guerra híbrida e os mecanismos de guerra híbrida. Não dá para explicar isso aqui em 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, né? Mas depois, se vocês quiserem fazer um encontro para a gente debater isso, estou à disposição. A gente precisa discutir a guerra híbrida. Quais são os mecanismos de geração do ódio? Né? E o ódio é muito mais fácil, porque a postura do ódio é a postura do medo. Né? As pessoas que odeiam têm medo. A postura do ódio é fechamento, a pessoa se fecha, odeia o diferente, se afasta do diferente. A postura do amor é uma postura de abertura, exige coragem, e as pessoas estão amedrontadas. E por isso o ódio está pairando por todo lugar, e o amor exige coragem. O amor tem perdido muito espaço. Mas uma outra coisa, se a gente quiser enfrentar o ódio, só com amor, né, e não com ódio. Então eu costumo falar muito assim, falo brincando com os alunos, se encontrar com essas pessoas odientas, assim, mata, pega, arrebenta, isso aqui, para tadinho, gente, por que está nervoso? Aí responde com amor, responde com carinho, é um colinho. Eles mandam soltando a gente, né? Mas você não adianta o ódio para combater o ódio, a gente vai, na verdade, fazendo com que eles vençam. Então, e a guerra hoje é no plano dos afetos. Afeto. Não vamos conseguir convencer racionalmente ninguém que está odiando. Aí precisava trabalhar um pouco de Freud, um pouco da guerra híbrida, aí não vai dar tempo disso. A questão do consumo dos pobres, etc., é um dos... A gente teve, no caso brasileiro, por exemplo, durante o governo Lula, um momento de crescimento, de inserção de cerca de 40 milhões de pessoas no mercado de consumo. Pessoas que não comiam direito passaram a comer, que não viajavam passaram a viajar. Agora, obviamente, né, que essa inserção não deve se dar, não pode se dar, e que não vai resolver nada se ela se der só para o consumo. Então, talvez muito explica até o momento que a gente está vivendo, né, de incompreensão de que essas pessoas começaram a ter acesso a um alimento melhor, a uma moradia, a um automóvel, a uma viagem, por causa de políticas públicas, e não exclusivamente pelo seu esforço pessoal, como a propaganda coloca. Esse não reconhecimento de políticas públicas é um grande problema. Mas agora, eu acho que o principal que a gente viveu no país nesse período foi a expansão da educação superior, que foi uma coisa maravilhosa. Foram centenas de institutos federais, universidades criadas, e eu participei muito desse processo, visitei essas universidades, tem projetos universitários maravilhosos, como por exemplo a Unilab, em Fortaleza, que é a Universidade Luso-Afro-Brasileira, a Unila, em Foz do Iguaçu, com o projeto de universidade latino-americana. Coisas lindas aconteceram nesse país e que estão sendo radicalmente destruídas, né, por esse mal que é sobre o poder. Mal. A questão
direitos humanos para todos, não seja uma pauta de esquerda. O problema todo não está com a esquerda, o problema está com a direita. A direita é sacana, egoísta, individualista, só quer saber de dinheiro, etc. Então aí é difícil você ter um projeto de direitos humanos. Olha, eu falei agora com coração, mas assim, menos coração, assim, mas é porque está devido, na verdade, eu tenho que superar essa dicotomia. A gente tem que superar determinadas coisas, não é possível, gente. Não é possível que os caras vão eternamente tentar ressuscitar algo que não funciona desde o século XVIII, que é o liberalismo econômico. Só gera desigualdade, miséria. Os caras vêm e ressuscitam tudo de novo. E um monte de gente se achando liberal sem saber nada do que é liberal. Sem nunca ter lido misturando liberalismo com conservadorismo, né? Desregulamentar, diminuir a presença do Estado, 200 anos de luta para conseguir direitos trabalhistas. É uma alucinação isso, é uma coisa assim, é delirante. Eu estudei psicanálise, não sou teoria de Estado e ciência política, estudei psicanálise para entender esse delírio, né? Esse delírio de pobre de direita. Um cara que é pobre, que depende de aposentadoria, defende a reforma da Previdência. Um sujeito que é pobre defende a reforma trabalhista. A explicação disso está no âmbito da psicanálise. Freud ajuda a explicar, né? O delírio ajuda a explicar. Isso é um delírio provocado. Tem explicação para isso, mas a gente precisa de tempo para explicar o que é a guerra híbrida, a mentira, as fake news, e como é que você consegue melhorar. O Zizek, que é um filósofo, psicanalista fabuloso, tem um livro dele que trabalha. Como que você tem isso? A gente pode botar lá na Boeti, CPCC, né? A servidão voluntária. Como é que você mobiliza milhões de pessoas para defender interesses que são contra os seus próprios? Né? É isso que ele está vivendo. Não se fala em direita. Vai tomar banho na caixa de fósforo. Mas assim, não dá para sustentar racionalmente. Nunca funcionou. Olha a Argentina aí. A gente já sabe o que vai dar o Brasil com isso. É mais miséria, mais violência, mais desigualdade. Pelo amor de Deus. Né? Mas enfim, depois, entusiasmo, desculpa. O direito é efetivamente insuficiente para isso. Né? Deseja algo que a gente precisa trabalhar. Né? Aí a psicanálise trabalha, né? Que é algo que o capitalismo sabe lidar muito bem com o desejo, né? Em Freud, ele avisou isso, né? Olha, esse negócio da União Soviética vai dar certo, porque você está dando comida para todo mundo, moradia para todo mundo, saúde para todo mundo, educação para todo mundo, né? Mas as pessoas querem mais do que isso. Naquela música a gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão, iate, né? Etc. Enfim, é um problema interessante, a gente precisa falar sobre o desejo, né? E principalmente uma sociedade do super desejo contemporâneo. Desejo. Né? Hoje o superego, a função do superego não é mais a função quando Freud estudou, né? Que era dizer o não. Né? O superego hoje manda, faça, goze, usufrua, enjoyment, né? Jouissance, é aproveitar, é gozar o tempo todo. Né? É perverso a função do superego que hoje manda fazer. Antes ele proibia, era o limite. Hoje não. Hoje é a ausência do limite, a curtição o tempo todo. É um presentismo absoluto. E aí vai criando pessoas ocas, pessoas completamente vazias e que entram no discurso de ódio com uma facilidade muito grande. E aí, então, eu acho a gente precisa voltar a apostar na ética. Né? Direito penal não vai resolver coisa nenhuma. Vou lembrar da Itália. Eu visitei a Itália nessa época, estive na Operação Mãos Limpas, na década de 90, eu tive com um dos juízes da Operação Mãos Limpas. Naquela ocasião, na Itália foram presos mais de 4.000 empresários e políticos. E depois da Operação Mãos Limpas, a Itália teve o governo mais corrupto da sua história e foi Berlusconi. Direito penal nunca resolveu e não vai resolver nada. A gente precisa apostar na ética. Nós estamos numa sociedade ética. Menos direito, muito menos direito. Nada de direito penal. E ética. Né? A questão. A última eu anotei errado aqui. A questão do bem e do mal para segurar os direitos humanos. O senhor acredita que para segurar os direitos humanos deve haver um limite da inteligência artificial? Eu acho que talvez quando a gente começa a discutir ética, né, a gente possa encontrar limites éticos para a inteligência artificial. Não acredito que o direito vai conseguir colocar limite. Não vai mesmo. O direito é impotente para isso. Porque isso envolve poder de verdade. Hoje você tem 16 pessoas no planeta e cada uma delas tem mais patrimônio que 3 bilhões e 500 milhões de pessoas. Isso é poder. Você acha que uma norma de direito penal vai parar esses caras? Que algum judiciário vai parar esse cara?
É óbvio que não vai parar. É óbvio que não vai parar. A resposta não está no direito. O direito não vai nos dar essa segurança que a gente quer. Né? Vai vir a inteligência artificial. Que a gente vai ter que enfrentar. A gente precisa enfrentar é isso. Com inteligência, com estudo, né? com competência, com criar mecanismos de resistência, né? De informação, e isso, com afeto, né? Com amor e com isso. Depois, qual foi a pergunta do bem e mal, gente? Eu notei aqui. Essa aqui. Tá. Pode ser considerado pois é isso. O poder chegou a um nível, assim como a gente fala que o mundo está mudando numa velocidade que é impressionante, é diminuto essa mudança. A gente fala alguma coisa, principalmente das relações internacionais. Hoje à tarde já mudou o cenário. É uma velocidade impressionante que as coisas mudam. E o direito não dá conta mais disso. Então, eles falam, olha, o direito do Brasil. Estado de Direito do Brasil, gente. O Estado de Direito do Brasil acabou com o golpe contra a Dilma em 2016. Não tem uma coisa que é fundamental, que a maior parte das pessoas não são da área de direito, uma coisa que não é cabível, ela é absurda. Ela acontecer como acontece no Tribunal Federal. Um juiz falar A e o outro falar Z. Isso não existe em nenhum Estado de Direito no mundo. Você pode, um juiz, interpretar a norma ao caso concreto de forma diferente. Um juiz falar A, o outro falar A e meio, o outro falar B no máximo. E uma corte que está aplicando a mesma norma, inserida dentro do mesmo contexto cultural, histórico, ela deveria ser capaz de construir consensos. Isso é que é uma corte constitucional. O juiz tem que discutir, até construir um consenso sobre a interpretação da norma ao caso concreto. Uma vez que ele está compartilhando valores, história, etc. O que acontece aí, 4-3, 5-4, parece jogo de futebol, isso é um absurdo, isso não se sustenta, não tem cabimento, não tem nenhum cabimento um juiz falar A, outro falar Z. Por que eles falam A, outro Z? Porque a decisão é política, porque os telefones tocam de madrugada, porque acontecem visitas da madrugada na casa dos juízes, de políticos e de gente com poder econômico. É por isso que decide A ou decide Z. Não tem cabimento. Você pega um juiz, em primeira instância decidiu. A liberdade de expressão é isso. Depois o tribunal de segunda instância falou, depois o tribunal de terceira instância falou. Isso não existe. Isso não existe. A política tomou conta, o poder econômico tomou conta, e o que a gente vive hoje é um sistema de absoluta insegurança jurídica. E até a sua pergunta, cadê? Está aqui? Aparece? Tá. Então é isso. Desculpa, tá? Mas é porque os tempos estão sombrios. Bem, na verdade, algumas eu não vou talvez já respondeu. No tempo, vou responder algumas. Bem, como pensar os direitos humanos para todos, e não para a esquerda? Na verdade, assim, quando eu falei ali dos direitos humanos como projeto de sociedade, e quando eu falava dessa perspectiva de superação dos projetos anteriores, da perspectiva do liberalismo e do socialismo, eu estou querendo dizer exatamente que os direitos humanos têm essa potencialidade para superar dialeticamente, vamos dizer assim, esses projetos anteriores. Mas ele não significa abandonar nem alguns aspectos do liberalismo, nem alguns aspectos do socialismo. Então eu tenho tanto elementos, por isso que a questão da liberdade está mantida, mas também eu tenho a perspectiva do socialismo, ou essa perspectiva que eu estou falando, do acesso a todos os direitos por todos, que simbolizaria essa perspectiva utópica. Então, o projeto integra isso, ele não deixa de considerar essas diferenças, ele não acaba, ele não é autoritário, então ele integra as diferenças, isso é importante. Por isso que a gente tem que saber lidar com isso. A segunda, como o direito, essa perspectiva do direito ser insuficiente, então de humanizar antes de normatizar. Eu diria que nesse processo não há muito
essa perspectiva do que vem antes e o que vem depois, né? Porque o direito surge desse processo sócio-histórico. Então, se nós já temos algumas normas, de certa forma, essas normas já foram reflexos de lutas de processos anteriores, processos de lutas, de interesses. Muitas vezes, um pouco isso que eu estava colocando, esse direito pode surgir de instâncias de poder, normalmente mas eu posso ter poderes também emancipatórios. Então eu não preciso ter só poderes, vamos dizer, de dominação, né? Eles podem ser poderes de alguma forma emancipatórios. Vamos pensar, por exemplo, o processo, vamos dizer, constituinte, que teve ali uma grande mobilização na sociedade e conseguiu alguns direitos, garantir alguns direitos no âmbito constitucional. Representa bem isso, né? Tem uma disputa dos vários poderes da sociedade, mesmo que alguns estejam mais representados que outros no Congresso e assim por diante. E isso vai afetar a constituição das leis, claro. Mas, evidentemente que o processo de formação, por exemplo, como você está falando de humanizar antes de normatizar, ele é fundamental em todo o processo. É humanizando que eu posso reverter esse quadro de poderes de desvinculação da lei em determinadas situações, a determinadas realidades. Então, assim, mas isso se dá nessa perspectiva dialética mesmo. Quer dizer, precisamos resistir, precisamos trabalhar para uma perspectiva de superação da realidade que existe hoje. Mas isso se faz não com leis, se faz com o processo mesmo, investir no processo para uma possível mudança da lei lá na frente. Bem, essa questão dos direitos humanos, como eles eram vistos, inclusive nos órgãos públicos, no MNP e outros, há aqui uma perspectiva de considerarmos quando essa perspectiva de pensar os direitos humanos como devem ser hoje aprendidos começou. Isso começou desde o período militar ditatorial lá de 64. Por quê? Porque era essa, aqui na realidade brasileira. Porque as pessoas que estavam presas, e nós atuávamos, vamos dizer, em organizações naquela época, na década de 80, mas era muito isso. As pessoas que estavam presas, muitas eram presos políticos. Mas assim, a atuação, a defesa dessas pessoas era fundamental, fazia parte dos direitos humanos. Os direitos humanos não podiam desconsiderar aquela realidade como não podem. Mesmo hoje, os presos comuns, quando nós falamos da defesa dos direitos humanos com relação aos presos e a questão da dignidade, é porque há tortura, não é, nesses espaços. Não é? E isso não é aceitável. Não é? Então isso ultrapassa toda a violação a isso que nós estamos falando de dignidade. Não é? Para que serve a prisão? Mas se serve para alguma coisa, né? Mas assim, essa perspectiva de ressocialização, ela não está presente. Não é? Então assim, precisaria de políticas para se isso, que isso fosse realmente viável, para que as pessoas pudessem efetivamente integrar a sociedade, né? Mas assim, essa questão da disputa pela questão da concepção de direitos humanos já é desde aquela época. Então, por isso que uma grande parcela da população, pensando isso, faz com que os políticos tenham medo de defender os direitos humanos, não é? Porque, mas a maioria pensa de outro jeito. Então, lembra aquele caso do Durval que perdeu a eleição aqui em Contagem, e o outro que ganhou e estava em segundo falou, ele defende direitos humanos, defende bandidos. Ele estava em primeiro lugar, o Durval, quando ele fez essa vinculação, ele perdeu a eleição. Então, assim, um pouco essa perspectiva, né? Então, a superação precisa ser na própria sociedade. Por isso que nós estamos falando, estrategicamente, a articulação com o humanismo. Né? Por exemplo, eu tenho, que é a articulação também com a ética, eu tenho que mostrar essa dimensão ampla dos direitos humanos. Né? Da mesma maneira que do humanismo integral. Da mesma maneira que eu tenho o humanismo integral, eu tenho também os direitos humanos numa perspectiva integral, ampla, indivisível, né? Que não separa direitos econômicos, sociais e culturais. Então, esse é o ponto, né, para essa disputa. E, mais as duas, a questão dos pobres, só rapidamente, essa questão dos pobres, o consumo, eu acho que aí, os já falei, mas eu acho que um outro ponto que valeria a pena destacar é que não é possível
numa sociedade que deve buscar o equilíbrio, que deve buscar a sustentabilidade, mantemos o nível de consumo dos países industrializados pelo mundo. Então, e mesmo na sociedade de algumas camadas. Então, é necessário repensar o modelo. Então, assim, para que algumas pessoas tenham acesso maior a mais bens, pobres, né? Para uma classe, a maioria ter acesso melhor, eu tenho que reduzir o consumo de outros. Não é? Então, assim, é um pouco essa. Ou a questão do equilíbrio econômico, né? Uma maior equidade nessa questão de distribuição de recursos. Então isso é fundamental, faz parte dos direitos humanos. É só assim que nós vamos conseguir a dignidade efetiva das pessoas, senão não tem jeito, sempre vai ter, isso que o Zé Luiz começou falando, né, de alguns que são menos humanos, se nós não conseguirmos implementar isso sobre outras bases. Mas isso faz parte da disputa, porque evidentemente esses povos que dominam não vão querer. A questão é quais políticas essa maioria sabedora dessa possibilidade, potencialidade dos direitos humanos e do humanismo, pode fazer, o que ela pode fazer. Essa maioria, quando ela se tornar consciente disso, de que direitos humanos é muito mais do que isso que eles falam. E o último, a sua questão, outra questão da questão econômica, eu acho que isso está muito dentro da perspectiva de como enfrentar a hegemonia. Vamos dizer, os direitos humanos, pensar os direitos humanos implica em pensar perspectivas contra-hegemônicas, e nas várias dimensões, incluindo a dimensão econômica. Então, assim, frente a um direito econômico, a esse liberalismo, ao modelo do capitalismo, há também espaço para pensar políticas econômicas solidárias, vamos dizer, coletivas. Eu acho que essas experiências que acontecem também na sociedade, elas precisam ganhar mais espaço. Esse é um grande desafio, junto com outras realidades também contra-hegemônicas. Bem, obrigado. Obrigado, então, aos dois professores. Outras questões também que chegaram aí, meio-dia, né, o tempo já deu. Se quiserem depois conversar diretamente com eles, estão à disposição, né? Eles estão por aqui conosco. Uma salva de palmas para os dois.